O livro da vida do Cordeiro. Esta mensagem intitulada O livro da vida do Cordeiro, The Lamb's Book of Life, foi pregada pelo irmão William Marion Branham no dia 3 de junho de 1956, num domingo de manhã no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. Bom dia, amigos! Até que foi uma surpresa para mim estar aqui hoje. Eu não esperava estar aqui. Eu ia estar em Kentucky e um amigo meu, muito estimado, ficou doentíssimo. O nosso irmão Lyle McSpadden, nas últimas no hospital. A senhora Ferguson, que costumava vir aqui, seu filho também está nas últimas no hospital. E, consequentemente, não fui e fiquei por causa deles. E então o Sr. Metheny, da Igreja Pentecostal em New Albany, na rua Silver, logo depois da... Fica na Oak com a Silver, eu acho. E ele... Era para eu falar para ele essa noite. Ele disse... Cancelei, na quarta-feira passada. Ele disse que iria esperar até que eu voltasse de Indianápolis. E então, bem quando eu entrava no hospital ontem para visitar o irmão Lyle, ora, encontrei-me com ele e ele disse, pois, vejo que o irmão não foi. E eu disse, não. Ele disse, pois, venha, fale mesmo assim. Então, creio que o senhor, permitindo, estarei lá esta noite a falar para o irmão Metheny. E, sim, eu lhe disse que quando fôssemos aí, íamos ter um culto de cura para ele. E normalmente gosto de jejuar uns 3 dias antes do culto de cura. Por isso eu lhe disse que eu falaria, e se houvesse quem, oraríamos por eles mesmo assim. Só a fila de oração normal. Agora, temos mais uma semana de segunda-feira que vem, agora até que o encontro comece no Tabernáculo Kettle em Indianápolis. E confiamos que o Senhor nos abençoará aí, num encontro muitíssimo bom. Estou esperando esse encontro como uma criança antecipando o Natal. A pessoa tem alguma coisa a ver com servir ao Senhor. Ficamos tão cansados às vezes até parecer que não conseguimos mais ir por diante. E então quando se descansa, apenas um dia ou 2, há alguma coisa que ocorre à pessoa e tem que ir outra vez. Por isso, hoje, estamos aqui com um propósito, isto é, servir ao Senhor. E pouco antes de orar e da leitura da palavra, quero me desculpar publicamente com o irmão Neville. Eu ontem fiquei em casa, em vez de estar em Kentucky, ontem. A propósito, para pregar para ele no programa de rádio, no sábado que vem, se Deus quiser, o irmão Neville quiser, quero falar no programa da manhã, sábado que vem, para o irmão Neville. E assim que ele foi tão bondoso em me perdoar facilmente, ele disse, acho que me aproveitei da situação com ele e ele é um desses homens que posso passar a gentileza de volta e esperando alguém. E o que me deixou transtornado foi aquele dia de manhã quando me chamaram para ir até o irmão Lyle e os outros em New Albany e faltavam quase que 10 minutos para as 9 horas e eu disse, é para eu estar naquele programa de rádio em 10 minutos e aqui eu em Jeffersonville, ele lá esperando por mim, de modo que o irmão Woods ligou para ele ontem, pensei em deixar o irmão Woods se desculpar por mim, primeiro, sabe? De modo que ele impôs a pena de me fazer falar esta manhã, de vir. De modo que aqui estamos. E assim estamos. Confiamos que Deus estará em nosso culto. Não tenho nada premeditado, nem sei onde começar na escritura. Apenas peguei minha Bíblia faz pouco e corri para cá. Tive que pegar minha Bíblia Collins porque tem as letras um pouco maiores. Que coisa! Passei dos 40, sabe? De modo que
Quando se faz 40 anos, qualquer coisa que esteja perto não se vê como se costumava, sabe? Quantos sabem que isso é verdade? Oh, sim, sim, senhor. Aqui não faz muito tempo eu pensei, opa, tem alguma coisa de errado comigo? Não consigo usar lente esverdeada ou lente acastanhada? Nunca pude. Deixava-me de estômago enjoado. Então eu disse, tem alguma coisa errada? Liguei para o Dr. Adair e disse, doutor, que colorido, poderia examinar meus olhos, me dizer que cor de lentes tenho que usar? Ele disse, eu acho que vou lhe dizer uma coisa, disse, vou lhe dizer, vou mandá-la até Louisville, a certo especialista lá, para isso. Bem, eu disse, não quero exame de vista, eu disse, tenho vista boa, posso ficar de pé e ver um fio de cabelo que esteja no chão. Ele disse, mas é melhor que lhe faça um exame, mesmo assim, e ele lhe dirá que cor o senhor tem que usar. De modo que eu fui lá, e vim a descobrir que ele era um irmão cristão, queria ir à África comigo e fazer umas operações. Disse, agora, aqueles nativos são muito estranhos, veja, disse, eles não permitem que faca nenhuma lhes corte, mas eles o amam. E quero doar 6 meses de serviço grátis, de tirar cataratas e coisas assim para os nativos. E ele disse, quando o senhor for para lá, disse, eu gostaria de doar 6 meses da minha vida para o serviço do senhor. Eu disse, doutor, o senhor crê em cura divina? Ele disse, em cada palavra disso. E ele me deu um testemunho sobre uma vez quando... Ele era um especialista da garganta e da vista, disse que um nenenzinho havia engolido um desses apitos e ficou enroscado na garganta dele. Disse, fui lá e o nenê já não estava aguentando. Haviam-no levado para o hospital, não havia nada que se pudesse fazer. Disse, eu não sabia o que fazer, então disse, eu apenas dei uma saída da sala e disse, querido Pai Celestial, ajuda-me a saber de alguma forma o que fazer por aquele pobre nenê. Está agonizando, não consigo colocar nada em volta disso para dar um puxão e não sei o que fazer. E disse, o nenê fez e o apito saiu e caiu no chão. Por isso, disse ele, como posso evitar de crer? A oração muda as coisas, isso mesmo. De modo que ele me contou, sentamos ali e conversamos um pouco. E ele tinha aquela salinha escura, ele fez aquela pequena coisa chegar aqui e eu via a luzinha vermelha. Ele disse, dá para ler aquilo? Eu vi que dizia 20 por 20, eu disse, sim senhor. Dava para mim ler, tanto de um modo como de outro, 20 por 20. Então ele colocou 15 por 15, dava para mim ler, e 10 por 10, dava para mim ler. Disse, pois não há muito de errado com sua vista? Então ele colocou um telescópio aqui com uma... Disse, leia aquilo para mim. E notei aquilo, eu podia ler bem. Ele continuou a chegar mais perto, eu comecei a ler mais devagar. Quando ele chegou mais ou menos a essa distância, eu parei. Ele disse, vou lhe dizer, antes de lhe perguntar, o senhor passou dos 40. Eu disse, sim, isso mesmo. Eu disse, tenho 45. E ele disse, pois quando o homem passa dos 40, disse, não compreendo como o senhor se arranjou até agora. Disse, justamente como o cabelo fica grisalho, a pele fica enrugada, o cabelo nasce no ouvido e assim por diante. O Sr. Egan pode lhe dizer isso, como barbeiro. E quando se passa dos 40 anos, disse, seus globos oculares ficam achatados e não dilatam. Disse, agora lhe direi como fazer, pois agora esprema seus olhos até quase fechá-los e leia isso. Ora, irmão, eu podia ler, se estivesse próximo de mim e desse jeito, e espremendo meus olhos, colocar minhas mãos assim e formar como se fosse um telescópio, podia-se ler. Não há nada de errado com sua vista. É apenas a natureza, 40 anos, as pessoas têm que usar óculos de leitura. E ele queria me dar óculos, e ora, ele deu. Mas eu nunca gostei dessa coisa, veja, e eu nunca me lembro deles, e leio por algum tempo. Mas
faz pouco comprei uma Bíblia Collins, que tem as letras um pouco maiores, e pensei, pois simplesmente não consigo me acostumar a usá-los, veja. E não se olha, se eu olhar para longe, distante desse jeito, não se consegue ver nada. Mas se olhar para baixo, próximo, então traz para perto de você. Disse, agora o senhor começa a ler assim, disse, de repente o senhor vai afastando a mão a essa distância, o seu braço não é longo o suficiente para que possa alcançar, de modo que é desse jeito. E assim que agora o senhor abençoe. Agora, quero perguntar-lhes uma coisa esta manhã, antes de começarmos a lição de escola dominical. O que é valor? Tenho pensado sobre isso. Se eu tivesse com a garganta boa o suficiente esta manhã, eu pregaria sobre esse assunto. Mas minha garganta mal, e estou com esta reunião se aproximando aqui, New Albany, esta noite, e então também tenho as campanhas estão começando, apenas quero ensinar um pouco esta manhã proveniente de certa escritura. Mas o que é valor? Minha mãe, acho que não está aqui, não a vejo em lugar nenhum. Ela está? Sim, mamãe, a senhora está ficando pequena. De modo que perguntei a ela ontem, perguntei a ela sobre o assunto, porque tenho estudado sobre isso. Você já teve alguma coisa que veio à mente? Você começa a estudar? Irmão Weber, o irmão já fez isso muitas vezes e só começa a estudar. O que é valor? E comecei a pensar. Eu disse, sabe, se eu tivesse 100 milhões de dólares que estivesse aqui numa pilha e eu tivesse um botãozinho aqui, se apertasse este botão eu perderia meus 100 milhões de dólares, mas chegaria a conversar com meu velho pai que já partiu, como que por uma hora, um ser mortal novamente, o que faria? Não teria excitação, eu apertaria o botão. Eu daria 100 milhões de dólares esta manhã para colocar meu pai sentado nesta cadeira, enquanto ensino esta lição. Então, quanto vale o dinheiro? Quanto mais é uma alma do que o dinheiro? Está vendo? Agora, mamãe, a senhora se lembra de quando eu tinha aquele velho Fordinho modelo T, o modelo velhinho de 1926? Como eu poli aquilo? Eu era bem jovem, mais ou menos 16, 17 anos. Eu era pecador naquele tempo. E às vezes eu trabalhava com o Sr. Genter, lá naquela época. E eu, depois do domingo à tarde, domingo de manhã eu ia e afiava todas as peças e as coisas para o compressor de ar e o limpava. Domingo de tarde eu polia aquele velho Fordinho a ponto de parecer que a pintura dele quase desgastava. E se eu tentasse esta manhã encontrar uma peça daquele Ford? E se eu tentasse encontrar uma daquelas pontas daquele compressor de ar? Ao mesmo tempo que podia estar ganhando almas, eu estava polindo o meu Ford. Eu queria saber onde está o valor. Eu trabalhava domingo de manhã aí, o tanto quanto me deixassem. Eu ficava agradecido por isso, porque estava endividado. Mas a que me levou isso? Isso ganhou o quê? Irmão Ledford, se alguém o procurasse, e a mim, e o irmão Neville esta manhã, todos nós aqui, a nós três melhor, e dissesse, ministros, vou dar a cada um de vocês $1 milhão. Alguém pudesse fazer isso. E eu dissesse, agora, irmão Ledford, irmão Neville, digo-lhes o que vamos fazer. Vamos sair e encontrar todas as pessoas pobres que pudermos, vamos fazer todo lar feliz ao comprarmos para as criancinhas umas roupas e quitarmos a hipoteca ou comprarmos esta casinha, nunca sentirmos falta disso. $1 milhão para cada um. Ora, o juro disso se encarregaria de tanto quanto pudéssemos fazer com isso, colocar em um bom investimento, algo assim, e então o que faríamos? Isso seria bom, isso não falar a ninguém sobre isso, nossos corações se sentiriam satisfeitos. Mas agora, em 100 anos a partir de hoje, irmãos, precisaria de um milagre de Deus. Se ainda estivéssemos vivendo de hoje a 100 anos, você sabe disso. Ora, estaríamos na eternidade. De que serviria $1 milhão ou tudo isso de alimentar os pobres e as coisas que fizemos? Está vendo? Não significaria muito.
Se eu tivesse 1 bilhão esta manhã, de que ele nos serviria depois de termos partido? Mas deixe-me contar-lhe uma coisa. Não temos esse dinheiro. Você é um homem pobre, todos nós somos. Isso mesmo. Vivemos do nativo do povo, sendo ministros. Mas, irmão, na África, um menininho preto, mais ou menos desta altura, ou uma prostituta de rua lá de Louisville, uma alma salva, na eternidade. Quando aquela estrela estiver brilhando além, nosso nome estará envolto nisso. Aí está o seu valor. Não é quanto você tem, quanto você deseja, é quanto você pode fazer para salvar almas para Cristo Jesus. O nosso dinheiro se desfará. Eu poli aquele velho Fordinho, e esta manhã, na garagem ali, encontra-se um Cadillac que me deram. Mas um dia destes, esse Cadillac será como o Ford. Não mais será. Mas Deus ainda será o mesmo. Mas se eu salvar uma alma para Cristo, irmão, enquanto haja eternidade, a glória de Deus repousará nessa alma. Por isso, o que é valor de qualquer forma? De que adianta quando você luta para conseguir respirar e o médico vê o pulso cair? De que serve todo o dinheiro e toda a popularidade? As pessoas batem nas suas costas ou você se torna uma grande pessoa? De que lhe adianta isto? De nada. Desvanece e fica aqui na terra. Mas uma alma salva, você verá seu nome envolto nela pelo tanto de tempo que a estrela da manhã resplandecer no céu. Por isso, vamos salvar almas, irmãos. Cada um, vocês, donas de casa, você não tem que ser pregador. Faça alguma coisa para a glória de Deus. Lembre-se, as coisas eternas são as que duram para sempre. E isso é salvar almas. Seja isso a primeira coisa de todo o seu trabalho, todas as suas ideias e todos os seus motivos. Ontem, parado perto, segurava a mão da minha mãe, com meu braço em volta dela e o seu queixo tremendo, e o filho dela deitado ali, moribundo. Ela disse: Billy, eu tenho desejado tanto que você volte para o tabernáculo. Eu disse: irmã Ferguson, eu gostaria de fazer isto. Eu disse: bem, veja, irmã, onde eu possa talvez salvar 50 almas no ano no tabernáculo, isso seria uma boa colheita no ano. Posso salvar 100.000 em alguma outra terra, está vendo? Quando eu entrar na glória, não quero... Deus me salvaria. Ele já me salvou. Isso está resolvido. Mas o negócio é que, quando eu chegar lá, quero olhar por ali e ver as estrelas brilhando. Amém? Eu quero ver alguma coisa que faça alguma coisa. Se eu tivesse falecido e fosse um grande homem, um presidente como Lincoln ou algo assim, teria um grande memorial, mas um dia isso não existiria. Mas uma alma salva na glória, o seu nome estará envolto nisso, pelo tanto de tempo que houver eternidade revolvendo. Bem, vamos orar agora. Nosso Pai Celestial, humildemente chegamos a Ti esta manhã. Deus, estou alegre por acordar, mais ou menos há 25 anos atrás, para o fato de que a alegria não consiste das coisas deste mundo, consiste das coisas eternais, o que nos faz felizes em nossas almas. E quão agradecido estou esta manhã e grato a Ti, pela Tua salvação e Tua graça que me permitiu, Senhor, ver cerca de 1 milhão de almas se ajoelharem no altar. Ó Deus, algum dia glorioso, quando eu atravessar para o outro lado, espero vê-los todos brilhando lá como estrelas. Meus irmãos aqui, minhas irmãs esta manhã, cada um sente da mesma forma. Eles tiveram uma parte nisso, Senhor, pelas suas orações e súplicas, e esperando em Deus, orando, conversando com os outros e falando favoravelmente das coisas de Deus. E confiamos hoje, Deus, que se houver alguém aqui que não esteja justamente onde deveria estar, ou ainda não aceitou a Cristo como deveria, seja este o dia que a única decisão imortal, eterna dessa pessoa seja feita, de Te servir. Concede isso, Pai. Que cada cristão aqui, que seu coração queime dentro dele, para ir a algum lugar, nos cantos e nas estradas, e para trazer almas perdidas, não importa quão humildes sejam, pode ser que se traga uma alma que traga 1 milhão atrás dela.
Não sabemos o que estamos fazendo. Às vezes essas pequenas mães se perguntam, Senhor, mas nunca sabem de que falam. Quando conversam com um jovem ou algum velho ou de alguma coisa sobre a alma deles, concede, Senhor. Agora entra na palavra, Senhor. Tu és a palavra. E dá-nos fé para fazer a palavra viver e atuar hoje em nossa vida, em nosso ser. Pois pedimos em seu nome e para a sua glória. Amém. Não tenho certeza se foi Dwight Moody, creio que foi, o sapateiro de Boston, que um dia, uma pequena mulher, nos antigos dias metodistas, ela queria fazer alguma coisa para o Senhor. Então ela lavava roupa e economizou seu dinheiro, conseguiu $1,50, creio, para trazer um antigo pregador para pregar para ela. E ela tinha alugado uma estrebaria por 25 centavos ou algo assim para aquela noite. Limpou o estábulo e pôs o banquinho de bater roupa ali como altar. E só para mostrar a você como é simples, a vocês, donas de casa, agora, está vendo? Você diz, irmão Branham, se eu pudesse pregar. Você não tem que pregar, você é um testemunho, você é uma influência, a sua vida. E ela pegou alguns folhetos e foi até a esquina anunciando a reunião e distribuindo-os. Toda vez que alguém pegava um, essa pessoa jogava no chão. Santa roladora, fanática! E continuava andando. Está vendo? Um menininho se aproximou, de calça rasgada, o suspensório do seu pai no ombro dele, cabelo caído do rosto, disse, senhora, o que está dando? Disse, é um folheto, filho. Ela o deu a ele assim. Ele olhou para ele e disse, não sei ler. Disse, ora, diz que haverá uma reunião esta noite aqui. Disse, haverá? Importa-se se eu for? Disse, você quer? Você deve ir, filhinho, se puder. Tudo bem, farei isso. Aquela noite, depois do esforço todo dela, e fraca, o antigo ministro fiel veio. Chegou até o púlpito e orou. Cantou uma canção, ele e a senhora, e ela sentada como audiência dele. Depois de um tempo, cambaleando na porta, estava aquele menininho com aparência de esfarrapado, cabelo caído no rosto. Sabe quem era? Dwight Moody. Aquela noite ele se ajoelhou no altar, ele mandou 1 milhão de almas para Deus, está vendo? Você não sabe o que está fazendo. Fala uma pequena palavra por Jesus, testemunha, canta ou ora, e como um pão sob a água, a ti retornará algum dia. Isso mesmo. Muito bem. Apenas lembre-se, não fale, ganhe algumas almas. Seja lá o que você fizer, ganhe almas. Eu estou alegre de ver o nosso povo aqui esta manhã, nenhum deles em pobreza, que eu saiba, todos usando boas roupas, vocês são limpos, gente com aparência de inteligente. Fico tão agradecido a Deus por saber que vocês são assim. Eu vim aqui, amigos, num tempo, durante a depressão, quando eu pregava de macacão, e andava-se milhas aqui, e atravessava a região, e sem comida suficiente. E eu sei, isso mesmo, eu me lembro disso. Deus nos abençoou, e estamos gratos a Ele, vejam. Mas esta manhã, veja, como vocês se parecem diferentes esta manhã, estou agradecido por isso, mas nunca deixe de fazê-los parar. Lembre-se de onde veio, do alto, e ganhe uma alma. Lá isso durará para sempre, e talvez a maior parte de vocês provavelmente tenha uma continha no banco, em algum lugar. Estou alegre por isso, e que Deus abençoe isso ricamente mesmo. Mas não deixem isso atrapalhar vocês de ganharem uma alma. Isso mesmo, mantenham as almas em primeiro lugar. Agora, eu estava pensando em talvez, perguntei ao irmão Neville, ou vocês não têm uma lição específica de escola dominical, assim que ensinamos de qualquer lugar ou de algum lugar da Bíblia? E pensei em ensinar esta manhã, enquanto eu vinha, antes de entrar no recinto, a respeito do livro de Apocalipse. Então me lembrei que está sendo apresentado um programa de rádio a respeito do livro de Apocalipse. Charles Fuller, acho, está apresentando um livro. O irmão Fuller é um tipologista, ele próprio. E eu tinha receio de nós nos reunirmos para falarmos disso, e você já ficou sabendo um pouco a respeito disso. De modo que, então pensei em irmos até o livro de Hebreus. É um bom
Quantos gostam do livro de Hebreus? Oh, é um ótimo. Vamos até mais ou menos o capítulo 10. Acho que é um belo capítulo. Não sei se já ensinei a respeito dele, mas provavelmente já, aqui, parte dele. Geralmente tomamos 2 ou 3 versículos, então isso resolve. E começamos na Bíblia. Sabe, às vezes quando eu estou de férias e venho, estou tão faminto para conseguir mais uma vez, quando possa me acalmar no tabernáculo, ou em algum lugar aqui e ter uma série de estudos, como costumávamos tomar a Bíblia, justamente como um certo livro, começar a estudá-lo minuciosamente através das Escrituras assim, isso posiciona e estabelece nossa fé. É para isso que são estas lições, são para estabelecer a nossa fé. Agora, no capítulo 10 de Hebreus, não sei porquê, sentado ali dentro, eu simplesmente abri nele. E queremos ler aqui, para uma pequena lição e ensinar. Se chegarmos aqui e descobrirmos que já o estudamos antes, então mudaremos para alguma outra coisa, ou talvez o Senhor nos dirija a alguma outra coisa. Agora, não se esqueça do culto desta noite, no tabernáculo aqui. O irmão vai falar hoje à noite para nós. E se você tem alguns amigos lá por perto de New Albany, na igreja do irmão Matney, falaremos um pouco aí esta noite. E então, quarta-feira à noite, o irmão Junior Jackson ouvi ele dizer amém faz pouco, mas ainda não consegui encontrá-lo. E ele está aqui dentro do edifício. E o dele é na quinta-feira e creio que tem domingo à noite. Onde está, Júnior? Não consigo encontrá-lo. Oh, não é para menos. O irmão está sentado detrás deste homem grande aí atrás. O seu culto na domingo à noite também. É, Júnior? O irmão Junior Jackson diz, está certo. Quinta-feira e domingo, muito bem. E o culto dele é hoje à noite, e está na rua State, New Albany. State com a Monroe. Irmão Genter, o irmão vê que faz bastante tempo que não leio medidores, ou faço concertos públicos. Esqueci todas as ruas, mas eu ainda amo o mesmo Senhor Jesus que estava conosco naquele tempo, quando me ajudava naqueles dias. Eu estava contando para o irmão um tempinho atrás. Eu costumava ir lá quando estava fazendo a leitura dos medidores e batia na porta, fazer leitura do medidor, tirava minha Bíblia e lia um pouco antes que a senhora chegasse à porta, algo assim, e encontrava uma velha edificação vazia. Claro, não se consegue encontrá-las agora, de onde alguém tinha se mudado. Entrava ali e ia ao barracão atrás e me ajoelhava e orava. Aquilo foi o preparo, aquilo foi a coisa que fez estabelecer ali, olhando para ele. Agora, o livro de Hebreus é a divisão entre a lei e graça. Quantos sabem que vivemos pela graça e não pela lei? Creio que o escritor, ninguém sabe exatamente, mas parece tanto ser Paulo que até gosto de chamá-lo de o escrito de Paulo, e ele falava aos hebreus. Agora, o evangelho já havia ido aos gentios porque os judeus o haviam rejeitado, e haviam ido aos gentios com o evangelho, e agora Paulo escrevia aos hebreus, pois muitos deles queriam voltar e estar debaixo da lei, guardar a lei e ainda crer em Cristo. E sabe, isso ainda existe hoje. Há gente hoje que tenta guardar a lei do Antigo Testamento e ainda ser cristão, quando um é bem contrário ao outro. Se você cumprir uma parte da lei, você tem de cumpri-la toda. Sois obrigados, diz a Bíblia, a guardar toda a lei. Assim, se cumprir parte dela, e então se guardar a lei, como sacrifícios e sábados e obrigações, e o comer e o lavar, e assim por diante, debaixo da lei. Mas não estamos debaixo da lei agora, estamos debaixo da graça. E Paulo está tentando mostrar que a lei era uma sombra. Agora, no princípio, aqui vemos isso. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar ao que a ele se chega. Oh, que coisa! Isso não daria um sermão aí mesmo? Está vendo? Está vendo? Agora, a lei era uma sombra das coisas futuras.
Vamos mudar para cá só um minuto. Virem aqui para, creio que é o capítulo 12 de Apocalipse. Vamos entrar nisso só um momento, para ver se conseguimos alguma coisinha boa aqui, para começarmos, pensando em sombra. Agora vamos ler de novo agora. Você com a sua Bíblia. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher. O que uma mulher representa na Bíblia? Igreja. Uma mulher vestida do sol. Essa era a vestimenta que estava usando, veja, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa e 12 estrelas sobre sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Note, uma mulher apareceu nos céus na visão de João, o revelador, ela estava vestida do sol e a lua estava debaixo dos seus pés. E ela tinha 12 estrelas em sua coroa. Agora, o que isso simboliza? Visões são símbolos. Agora, a mulher é a igreja, e a igreja a luz estava debaixo dos seus pés. Em outras palavras, ainda estava brilhando, mas ela estava em cima dela, porque ela já estava na condição de dar à luz um filho. Ela estava com dores de parto, e a lua passava e o sol estava brilhando. Agora, a lua o que forma a luz da lua é o sol brilhando nela. Ela é só uma sombra do sol. E, portanto, a lua tinha vivido o resto do seu dia e o sol estava nascendo. A mulher não estava vestida da lua, ela estava vestida do sol. Foi a igreja do evangelho surgindo, a velha igreja ortodoxa. Agora você diz, bem, era essa a ortodoxa? Sim. Jesus veio primeiro ao judeu e não ao gentio, está vendo? Ele deu aos seus discípulos a comissão de não irem a nenhum gentio. Ele disse, veio para o que era seu e os seus não receberam. O quê? Ele disse, quando lhes deu a comissão, no capítulo 10 de São Mateus, ele disse, não ireis pelo caminho das gentes, mas ide antes as ovelhas perdidas de Israel, e indo pregai dizendo que é chegado o reino dos céus. Estão vendo? Não ireis pelos caminhos da cidade de Samaria ou por qualquer do resto do caminho, mas ide primeiro as ovelhas perdidas de Israel. É por essa razão que a gloriosa luz do sol estava brilhando em volta da mulher, e ela, estando com dores de parto, para dar à luz este filho, e deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o dragão parou perto da mulher que havia, Roma, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E Roma de fato perseguiu o filho. Mandaram matar todas as crianças de 2 anos para cima, ou de 2 anos para baixo, melhor, para que matassem Cristo e o apanhassem lá. Herodes promulgou isto. Mas o filho da mulher foi arrebatado a Deus. Da ressurreição foi arrebatado para Deus, e encontra-se à destra de Deus. Agora, isso eliminaria toda essa doutrina do varão, não eliminaria? Está vendo? Mas agora, a lei, Hebreus 10 de novo, tendo a sombra das coisas futuras e não a imagem exata, mas a sombra. Agora, a outra noite estava comentando com uma ótima pessoa sobre a doutrina do milênio. Eu disse, creio no milênio porque há muitas sombras do Antigo Testamento que falam que haverá um milênio. Tem de haver, muitas sombras. Disse, a igreja passará pela tribulação? Eu disse, não, a igreja não pode passar pela tribulação, ela tem de ir antes da tribulação. Muitas sombras. Veja que Noé, no princípio, Noé, o Antigo Testamento todo e a lei, agora, era uma sombra dos bens futuros. Agora, antes que o período da tribulação viesse primeiro, Enoque, Noé foi o tipo que continuou como a virgem adormecida, mas Enoque foi trasladado pouco antes da tribulação vir. E Enoque foi tomado, e não foi achado, pois Deus o tomou, o tipo da ida da igreja. E Noé o observou. Quando ele viu Enoque ir, ele sabia que era hora de entrar na arca para ser transportado pela tribulação. A Bíblia disse, havia 10 virgens que saíram ao encontro do noivo, e 5 eram sábias, e 5 eram loucas, e todas eram virgens.
cada uma delas, mas 5 eram sábias e tinham azeite em suas lâmpadas, e foram ao encontro do noivo. E o noivo veio e as que tinham azeite entraram. Veja a transladação, ir com o noivo. Mas aquelas que foram deixadas vieram e também queriam entrar, exatamente como os que vieram e bateram na porta da arca. Noé, deixa-nos entrar, mas Deus fechou a porta. E amigo meu, um dia desses Deus vai lhe dar sua chamada final. Então a porta vai ser fechada entre a misericórdia e o julgamento. Não fique de fora. Entre agora enquanto pode. Não dê atenção para o que o mundo diz. Entre em Cristo, pois aqueles que estão em Cristo, Deus trará com ele. Está vendo? Então, esta virgem sábia foi embora na transladação. E estes outros que vieram bater na porta, o que aconteceu? O que sucedeu? A Bíblia disse, foram lançados nas trevas exteriores, onde havia pranto e lamento e ranger de dente. Israel, quando o período da tribulação chegou ao Egito, não havia uma coisa que veio ao Egito, os israelitas, porque eles estavam no lugar provido por Deus, gozem. Nenhuma tribulação mesmo, está vendo? O resto deles estavam na tribulação, mas estes não. Agora, todas essas coisas sendo sombras, elas têm que tipificar alguma coisa. E então, quando vemos a previnda do Senhor, vemos como o povo andou naqueles dias e vemos como o povo se tornou obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. É assim que é hoje. Os homens andando segundo as suas próprias concupiscências ímpias, tornou-se a coisa, desculpe essa expressão, minhas irmãs, mas chegou ao ponto de verdadeira decência moral ser uma coisa quase que do passado entre nosso povo. Ontem, no hospital St. Edwards, ouvi um médico arrasando com uma moça lá. Ele subiu a escada onde pude apertar sua mão. Todos no hospital estavam escutando, olhando. Havia uma moça lá, usando estas roupinhas ímpias, como a alça comprida. Você sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Ele diz, é uma abominação nos olhos de Deus para uma mulher usar calça como homem? É isso mesmo. E lá estava ela andando. O médico disse, um aleijadinho. Eu o conheço, mas não consigo lembrar seu nome. Ele disse, você quer me dizer que a irmã a deixou entrar nesse hospital desse jeito? Disse, pois você é uma vergonha para o hospital, saia daqui. Eu disse, rapaz, quero apertar sua mão. Certamente que sim. Disse, como foi que você chegou a passar pela entrada? Não tem vergonha de si mesmo de entrar aqui vestida desse jeito? Pensei, que coisa, isso está certo. Admiro um homem com coragem suficiente de chamar o que é certo de certo e o que é errado de errado, indiferente de quem seja, está vendo? Mas a questão de decência, vocês vão me perdoar, não vão? Quero parar aqui só um minuto. Agora, acho que vou esclarecer isto um pouquinho, meu prezado e estimado amigo. Não pense que o irmão Branham está tentando ser grosseiro, não estou. Só estou tentando dizer a verdade, e o que sei é que lá na glória, algum dia, se eu visse sua vida manchada, e então saberia que fui a causa disso, e sabendo a verdade e não a dizendo, não, porei nas suas costas aquilo que está nas minhas. Você toma a sua decisão. As nossas mulheres que se vestem assim têm um espírito maligno, está vendo? Há somente uma coisa na escritura que chegava a fazer isso. Era o diabo, tirava a roupa das pessoas. Olhe, agora, não estou querendo dizer que você seja imoral, não quero dizer isso, minha prezada irmã, mas você está seguindo a tendência do dia, de tal forma que você simplesmente, você acha que é bom porque outros fazem isso, e você não se dá conta que é o diabo fazendo isso. Claro que é. Você não é popular, você está louca. Desculpe a expressão. Ora, é isso mesmo. Quero dizer que você está se afastando de Deus com essa loucura. O Espírito Santo de Deus, não contendendo sempre com o homem, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham e arrepender-se. E Deus nos dê coragem no dia quando pregadores, é aqui onde começou, é porque o seu pastor na plataforma tolera isso.
É isso mesmo. Você deve ser excomungada. Se eu tivesse uma igreja e as mulheres fizessem isso na igreja, imediatamente seriam tiradas do livro da igreja. Sim, senhor. Naquela hora mesmo. Até que vocês se endireitassem, começassem corretamente. Deus os tem como responsáveis. Mas hoje fui até o St. Joseph, constantemente atendo estas chamadas aos hospitais, estas emergências. Fui visitar um nenezinho desfalecendo, câncer, ou sofrendo do rim. Um rim foi tirado de 2 ou 3 dias só. E como coitadinho... E ali eu notei, no hospital católico, tão atenciosos e generosos. Vou ao hospital protestante. Havia uma senhora passando mal e me aproximei para impor as mãos. O capelão de pé ali disse... E eu avisei que era da mesa de iluminação e a qual ele pertencia. Disse, não faça isso. Não imponha a mão nela. Eu disse, a Bíblia disse. Fora, disse. Esse negócio não presta. Não queremos que imponha a mão numa pessoa doente aqui. Está vendo como é? E é por essa razão que a Igreja Católica os está engolindo aos milhares. É isso mesmo. Porque os protestantes não se aprofundaram o suficiente em Deus para terem uma experiência, para conhecer o que é salvação sincera, real, a moda antiga, o poder de Deus. Aí está a sua classe medíocre, e aí está a sua classe saciada, esperando pela vinda do Senhor. Amém. Aí está. Note, a lei tendo uma sombra. Todas estas coisas que vemos agora são uma sombra, foram sombras, e agora... estão se tornando positivo, exatamente como uma árvore nascendo e torna-se um galho, depois torna-se semente para produzir o mesmo tipo de semente que caiu no chão. Todas essas coisas saem de Gênesis. E hoje agora, mas estes adoradores que vieram sob a sombra nunca poderiam ser aperfeiçoados. Vamos frisar essa palavra aí. Continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles se chega. Quero que você agora... Você não viu muitas vezes as pessoas dizerem, não há ninguém perfeito? Está certo. Não se pode ser perfeito aos olhos do seu semelhante, mas você tem que ser perfeito ou nunca irá para o céu. Certo? A Bíblia disse, Jesus falando, nas bem-aventuranças, Mateus disse... Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então, você tem que ser tão perfeito quanto a Deus, ou você está perdido. Agora, como você vai fazer isso? Está vendo? Agora, um pequeno erro e você está perdido. Qualquer oscilação e você está acabado. Porque nada pode entrar naqueles lugares a não ser perfeito. Deus colocou Satanás lá em cima uma vez como anjo, o qual era o filho da manhã, e ele tomou as boas coisas de Deus e as perverteu em más. Deus está seguro que nada entrará lá, que alguma vez faça isso de novo. Está vendo? Agora, você tem que ser perfeito. Jesus disse, sede vós, pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Agora, como você vai ser quando continuamente peca, quando continuamente faz o que é errado? Agora, isto vai enroscar os legalistas, mas note, não é o que você faz, é o que Deus fez. Não é o que você faz, é o que Ele fez. Está vendo? Você não pode ser perfeito, não pode ser, em si próprio, mas em Cristo você é aperfeiçoado. Você não está confiando em suas próprias boas obras, ou em sua própria igreja, a qual pertence, mas você está confiando no sangue derramado do Senhor Jesus. Aí está. É isso que o torna perfeito. É isso que ancora a sua fé. Então, sobre a sua cura divina, da mesma forma, não estou confiando na maneira como me sinto. Se confiasse, eu estaria na cama esta manhã. Mas estou confiando na obra consumada dele. Ele disse, ele prometeu, eu creio. Está vendo? É isso. Sede vós, pois, perfeitos. Agora, vamos ficar um pouquinho de lado, algo que me veio ao coração. Deixe-me perguntar-lhes uma coisa. Nós estamos vivendo no dia de julgamento agora. Não do grande julgamento, mas da chamada para a igreja sair. Você crê nisso? Estamos vivendo nos dias da segregação. Há uma infeliz, uma
uma segregação por causa da cor tentando se levantar no país, isso é bobagem. Mas há um tempo de segregação verdadeira, o certo do errado. Deus separa o seu povo, o chama para sair. Você sabe que a própria palavra igreja significa segregada, chamada a sair, separada? Amém? Saí do meio deles, diz a Bíblia. Não sejais participantes dos seus pecados e da sua imundície, e eu mesmo vos receberei, e sereis filhos e filhas para mim, e eu serei para vós Deus. Saí. É tempo de separação. E tanto mais quanto vedes que vai se aproximando este dia. A igreja que uma vez tentou andar denominou-se, e agora eles se tornaram uma grande aglomeração de gente vivendo como o mundo. Veja, justamente como a Bíblia disse que fizeram no Antigo Testamento, assim fizeram eles, muitos deles. Deus os chamou para saírem, mostrou-lhes milagres e maravilhas, e a geração inteira pereceu no deserto. Depois de terem visto milagres, depois de Deus ter operado milagres neles, depois de terem visto a glória de Deus, mas em seu coração eles eram incrédulos, murmuravam de Deus, queixosos. Deus simplesmente disse: separa-te, Moisés. E ele deu início a uma nova geração para levá-los à terra prometida. Note, quantos aqui dentro esta manhã são cristãos? Poderiam levantar suas mãos? Só levantem suas mãos. Sou cristão. Louvado seja Deus por você ser cristão. Como se tornaram cristãos? Porque você disse, eu quero me tornar cristão? Porque você buscou a Deus com lágrimas? Porque Deus, pela graça, o chamou. É isso mesmo. Não porque você o buscou, porque Ele buscou você. Agora, se você notar do lado batista, do presbiteriano, da crença arminiana, todos eles virarão semente. Eles dizem, bem, se Deus me chamou, aleluia, então estou bem, farei o que quero. Isso mostra que você não tem e não foi chamado. É isso mesmo. Se Deus o chamou, você o amará tão divinamente que as coisas do mundo estariam mortas para você. É isso mesmo. O rapaz que está sentado lá atrás fazendo gravações agora, ele me perguntou ao chegar qual é um dos meus irmãos, o Sr. Mercier, e ele faz gravações das mensagens nos encontros, e o seu parceiro, Léo e Gene, lá atrás. Léo disse para mim, ao chegar esta manhã, ele disse, irmão Brana, qual foi o primeiro? Fé produz amor ou amor produz fé? Eu disse, amor produz fé. Não fé, amor. Você tem de amar primeiro, antes de poder ter fé. Por isso, se você tem fé e não ama a Deus divinamente, a sua fé é em vão. Está vendo? Você tem que amar a Deus. Portanto, você pode se unir a todas as igrejas do país, fazer qualquer coisa que queira, fazer todas as confissões que queira, mas se não há amor genuíno, real do Espírito Santo, nascido de novo em seu coração por Deus, a sua fé é em vão. Não importa quanto você confesse que crê em Deus, isso não tem nada a ver. Tem que nascer no coração humano. Então você tem vida eterna. Nunca poderá ser separado de Deus. Agora, se tivéssemos tempo, vendo que não há muitos de vocês com Bíblias, mas no livro de Apocalipse, ouça agora. Ponha o seu pensamento para funcionar e abra o seu coração. Quero dizer uma coisa aqui agora. Quero que ouça com atenção, enquanto o Espírito Santo está próximo. A Bíblia diz em Apocalipse que o anticristo viria no último dia e que ele seria tão rude. E em São Mateus também, capítulo 24, Jesus falando disse que quando o anticristo viesse, que ele seria tão parecido como a verdadeira obra de Deus, que ele enganaria o próprio eleito, se possível. Observe, enganar o próprio eleito. O eleito, de onde vem isso? Da palavra elegido. Ele enganaria o próprio eleito se possível fora, está vendo? Mas não é. Louvado seja Deus por isso. Não é possível. Como em Hebreus capítulo 6 ele disse, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram os dons celestiais e a virtude do século futuro, que voltem e se renovem para o arrependimento. É impossível. Não se pode fazer. É isso mesmo. Pode ser personificado, pode ser fingido. As pessoas podem agir como se fossem tal e podem ser agitadas por qualquer coisinha,
Mas o homem que já nasceu do Espírito de Deus, a sua rota está voltada para a estrela do norte. Aleluia! E todo o inferno nunca o estremecerá. É isso mesmo. Não digo que ele não cometerá erros. Não direi que ele não escorregará e não cairá. Isso mesmo. Mas logo que possa firmar os pés de novo, seus olhos estão fixados na estrela além e ele segue adiante. Claro, eleito. Agora, a Bíblia disse, e sei que essa é a palavra do Deus vivo, a Bíblia disse isto, ouça agora, está vendo? E a besta e o falso profeta, P-R-O-F-E-T-A, singular. E a besta, o poder, a trindade do inferno, justamente contra a trindade de Deus. Agora observe. E fez que a todos, pequenos, grandes, que é ricos ou pobres, servos ou livres, varão ou varoa, homem ou mulher, criança ou quem quer que fosse, fez que a todos, pequenos e grandes, lhes seja posto um sinal na sua testa, e são selados no reino da escuridão. Agora, há dois selos que se dão hoje, e você não sabe bem a que tempo... irmão, deixe isso aprofundar bem. Você não sabe a que tempo, você que está na fronteira hoje, vai tomar a sua decisão final. É isso mesmo. Você não pode titubear muito tempo. Meu espírito não contenderá sempre com o homem. Por isso você pode andar excitante por um de tempo, mas o meu espírito não contenderá sempre com o homem, estando na fronteira. Note, a marca da besta é a marca de apostasia, o diabo, as obras do diabo. Jesus disse por serem membros da igreja, pela teologia deles, pela sua experiência no seminário, pelos seus frutos os conhecereis. Agora, então o fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, paciência, mansidão. Esse é o fruto do Espírito. E o fruto, essa é a marca do Espírito Santo, mostrando que amor divino se ancorou no coração e que as coisas do mundo estão mortas. Agora, a marca do diabo é personificação. Obras, não graça. As obras são a sombra das coisas futuras. Hipocrisia, ir à igreja, fingir ser cristão, viver como o mundo, ter romances com o mundo, sair e agir como o mundo, e tão parecidos a ponto de dois lados se parecerem exatamente um com o outro, enganariam o próprio eleito. Aqui está um membro de igreja, vai à igreja regularmente. Uma ótima pessoa, vai à igreja. Boa pessoa, moralmente boa. Mas, no entanto, bem no fundo do seu ser interior, nunca houve uma experiência de Jesus habitar. Veja Esaú e Jacó. Ora, Esaú era um rapaz 2 vezes melhor que Jacó. Seguro, ele era. Mas Jacó tinha uma coisa, ele tinha a paga pela promessa. Ele viu o direito de primogenitura e teve isso como a maior coisa da terra. E hoje tentamos levar em conta ou ir à igreja e ouvir o doutor fulano ou o irmão Beltrano falar, ou fazer coisas assim, ou unir-se a uma ótima igreja com um bom grupo ativo, um bom reavivamento. Nós chamamos isso de fazer alguma coisa boa? Não é isso. Deus olha para o coração. E o coração de Jacó, não importava o que acontecesse, para ele tinha um propósito sólido. Esse era conseguir aquele direito de primogenitura. Aí está o crente verdadeiro hoje. Deixe o mundo chamá-lo de qualquer coisa que queiram. Deixe dizerem que você é fanático, se quiserem. Chamaram Jesus de Beelzebu? Quanto mais chamarão a vós, ele disse. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas antes de vós. Vê? Agora, o que é o selo de Deus então? Efésios 4,30 disse, não entristeçais o Espírito Santo. O que? Efésios 4,30, você está anotando. Não entristeçais o Espírito Santo. Agora, sei que alguns deles dizem que é isto, aquilo mais, mas não importa, a Bíblia disse, seja a palavra de cada homem mentira e a minha verdade. Alguns dizem, guardar dias é a marca. E alguns dizem, fazer isto é a marca. E alguns dizem, ser testemunha disto é a marca.
Mas a Bíblia disse: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Por quanto tempo? Até o dia da vossa redenção. Como se pode fazer isso? Poderia Deus errar? Poderia Ele dar a um homem o Espírito Santo, e Ele, sendo infinito, que conhece do princípio ao fim, daria a um homem o Espírito Santo e prometer-lhe vida eterna, e então voltaria atrás ou tiraria dele? Isso o tornaria finito, como eu e você, sujeitos a erros? Mas graças a Deus que nosso Pai Celestial não erra. Certamente, Ele não pode errar. Desde o princípio Ele era infinito, e Ele será no fim. Ele não pode errar, Ele é perfeito. Note, agora, vou voltar para Hebreus de novo. Agora, sede vós, pois, perfeitos. Agora, vou pular agora e irei a Apocalipse. E fez que a todos e grandes, velhos, jovens, varão e varoa, servos e livres, lhes seja posto um sinal na sua testa e na sua mão. E ele enganou a todos, exceto aqueles cujos nomes estavam escritos no livro da vida do Cordeiro. Ele enganou a todos, a terra toda, as seitas religiosas. Ele recebeu o cristão fingido. Ele enganou o membro de igreja. Ele enganou o homem de moral. Ele enganou o homem bom. Ele enganou o pregador fictício. Ele enganou o cristão fictício. Ele enganou a todos com sua grande propaganda, dizendo: somos todos uma grande igreja, devemos todos nos unir e ter as coisas do mundo e da igreja e do Estado unidas, que nós resolveremos todas as guerras para sempre. Milhares de mães, milhões delas dirão: esse é o negócio que queremos. Observe de onde vem, irmã. Observe onde está a formação disso. E ele enganou a todos cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora você está pronto? Aqui está. É uma cartucheira de cano duplo e carregada com chumbo grosso. Ouça isto agora. Ele enganou a todos cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro. A partir da ocasião que se uniram à igreja? A partir da ocasião do reavivamento? Seus nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro quando se tornaram membros da igreja? Não. Nomes estavam escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Amém. É isso que o faz. Você entende? Deixou-se isso passar despercebido por centenas de anos entre os mestres. Mas olhe, o nome do cristão não foi escrito no livro da vida do Cordeiro quando ele veio ao altar. A Bíblia disse: o seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro desde lá da fundação do mundo. Ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer, e todos que vêm eu lhes darei a vida eterna, e os ressuscitarei nos últimos dias. De que estamos amedrontados? Ouça-me, um irmão cansado. A Bíblia disse que Jesus era o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Note, que coisa! Como isto queima seu coração! Como isto lhe dá esperança! Bem antes da fundação do mundo, quando Satanás perverteu o mal, Deus, sendo infinito, olhou através da sequência do tempo e viu o fim. Presciência. Se ele não conhece todas as coisas, você limitou a Deus. Você o tornou finito como você e eu. Mas Deus é ilimitado, o poder de Deus, o conhecimento de Deus, tudo. Ele é o onipotente. Bem antes da fundação do mundo, quando Satanás fez o mal, porque Satanás tinha em mente o que ia fazer, e Deus viu como ele poderia neutralizar isso. Amém. A Bíblia disse: no princípio era a palavra, São João 1, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. No princípio, quando o tempo começou, era eternidade antes disso, antes de que estamos falando. É em tempo. Eternidade é como um panorama. Nunca termina. É um círculo continuando para sempre, para sempre, para sempre. É uma roda sem fim que nunca para ou nunca tem fim. Mas Satanás pôs uma interrupção ali e veio aqui e teria estragado a coisa toda. Mas Deus viu onde haveria um espaço de tempo, e sendo o grande ser infinito de princípio a princípio, ele olhou para baixo. Ele era no princípio a palavra. Agora, uma palavra é um pensamento expressado. Deus começou a pensar quando ele começou a ver cada ser humano que veio à terra, e cada pássaro, e cada pulga, e cada mosca. Aleluia! Esse é o Deus infinito, todo-poderoso, eterno, sempre presente.
É a esse que servimos esta manhã. Bem no princípio, ele viu que havia algumas pessoas que iam desejar ser salvas, algumas pessoas que iam querer ser salvas, algumas pessoas que serão leais em seu coração. Eles queriam ser salvas. Então, ele tem que fazer os preparativos para a salvação deles. Isso mesmo, ou nunca serão salvos. E ele sabe que qualquer coisa imperfeita não pode entrar no céu, de forma que ele tem que abrir um caminho de perfeição para eles. Amém? Você vê isso? Então, lá no passado, ele disse: eu mesmo descerei ao mundo e me revestirei de carne humana e pagarei a pena que se requer aqui e tomarei o lugar, e eu os tornarei perfeitos, porque eu os trarei em mim e eu sou perfeito. Então, quando Jesus disse: sede vós, pois, perfeitos como os que são, Deus é perfeito. Então, aqui estava este corpo lacerado que foi açoitado e moído por causa do pecado, e todo o pecado que o mundo já teve, ou ainda teria, foi colocado sobre ele, e ele é o corpo que Jeová ressuscitou lá no último dia, no terceiro dia após a sua morte. E se estamos nesse corpo, somos tão perfeitos quanto é o corpo. Amém? Aí está. Como se entra no corpo? Como se entra nele? A Bíblia disse em Romanos 8:1: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não lhes importa o que o mundo diz, ou o que mais ninguém diga, ou ainda o que a família deles diga. Eles andam no Espírito de Deus, em amor perfeito divino. Você vê isso? Como se entra nele? Por se unir à igreja? Por dar um aperto de mão? Pelo batismo em água? Não, Senhor. O capítulo 12 de 1 Coríntios disse: todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, e nos tornamos membros desse corpo. E então, não é o que fiz, o que sou, quem era, nada disso. É o que Deus fez por mim em Cristo, e somos aperfeiçoados com o nosso sacrifício. Ele não erra. Ele não traria você se você não tivesse valor. Ele conhece o seu coração. Isso mesmo. Ele conhece o que você é. Ele conhece seus motivos. Ele conhece o que você é. Há armadilhas no percurso da estrada. Sem dúvida que o diabo fará que você tropece. E você diz: não tive intenção de fazer isso, Deus, tu sabes. Você ainda é perfeito porque há um sangue perfeito que é oferecido por você a cada dia. E um sacrifício sangrento dependurado ante o trono de Deus Todo-Poderoso. É isso mesmo. Agora, como você entrou aí? Deus, por presciência. Agora, Deus disse que Jesus... Agora, ponham-se a pensar. Abra o coração. Olhe, a Bíblia disse: Jesus era o cordeiro que foi morto desde a... Onde? Fundação do mundo. Ele foi morto? Por quê? O Deus Pai, quando ele olhou para baixo e viu como Jesus não chegou a vir para ter uma morte acidental, ele não chegou a vir dizer: bem, talvez alguém terá pena quando vir a maneira como eu morri e tudo mais. Não, não. Deus não cuida dos seus assuntos assim. Deus cuida de seus assuntos de modo perfeito. É isso mesmo. Ele sabia exatamente o que ia acontecer. Essa era a maneira que ele podia predizer. Ele sabe exatamente o que ele não quer que alguns se percam. Ele não quer, mas se ele é infinito, ele sabe quem perecerá e quem não. Portanto, você pode ficar descansado que, se você recebeu a Deus e foi enchido do Espírito Santo, você está ancorado até o seu destino eterno. Corretamente, veja, ele conhece de antemão. Agora observe, a Bíblia disse que Jesus, o Cordeiro, foi morto ainda antes da fundação do mundo ser feita. Eu sei que eu ajo de modo engraçado aqui em cima, mas eu me sinto muito bem. Olhe, o quê? Jesus foi morto antes do mundo até mesmo estar com o primeiro grão de terra. Jesus já estava morto. Por quê? Porque Deus, aqui está, entenda, Deus, por presciência, quando ele era a palavra no princípio, ele teve um pensamento. Agora era só um pensamento. Então, quando ele falou e disse que seria, Jesus foi morto no mesmo minuto que Deus falou a palavra. Então, o que aconteceu? 4.000 anos mais tarde, ele veio e pagou o preço do que Deus já tinha feito nesse tempo, pela sua palavra.
Ele tinha que vir. Todos os diabos do inferno não poderiam evitar que ele viesse. Deus já havia falado. Agora, crente, você está pronto para pular de gozo? Ouça isso. Se você é cristão, se você verdadeiramente é um filho de Deus, a Bíblia disse, não é nada de, pregador, é a Bíblia. Ela disse, seus nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Oh, que coisa! Ao mesmo tempo que Deus disse que Cristo seria morto, ele escreveu o seu nome com o dele. Aleluia! Aí está. O seu nome foi escrito em... Ele disse, e ele enganou a todos, grandes, pequenos, tantos eram membros de igreja, cristãos fingidos, ele enganou a todos cujos nomes não estavam escritos. Não no livro da igreja, mas no livro da vida do Cordeiro. Quando? Antes da fundação do mundo. Deus escreveu o seu nome no livro da vida do Cordeiro pela sua palavra falada. Ele enviou Cristo, o sacrifício, para comprar, para redimir aquele mesmo grupo que ele havia escrito seus nomes no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Agora, aos que chamou, justificou. Ele os chamou antes da fundação do mundo. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, já glorificou. O mesmo Deus, o qual, antes da fundação do mundo, chamou o seu nome e o escreveu no livro da vida do Cordeiro, no livro, desde a fundação do mundo, já fez um lugar na glória para você. E quando esse tabernáculo terrestre se dissolver, já temos um nos esperando lá na glória. Aí está. Esse é o Evangelho. Estamos preocupados com o quê? Por que caminhamos com esta aparência de, ora, será? Levantai as vossas cabeças. A Bíblia disse, tornai a levantar os joelhos desconjuntados e que as mãos se levantem, as quais uma vez estavam cansadas, que aquele que está cansado diga, estou forte. Amém. Pois o Evangelho é entregue, é boas novas. E esta manhã, o Espírito Santo, através da palavra, está lhe trazendo as boas novas de que, desde antes da fundação do mundo, Deus escreveu seu nome no livro da vida do Cordeiro. Todos os diabos do inferno não conseguiriam apagá-lo daí. A palavra de Deus já disse isso. É certeza acontecer. O tanto quanto Deus escreveu isso, lá antes da fundação do mundo. Amém. Quão glorioso é o nosso Pai Celestial, em seu amor e misericórdia infinitos, em fazer isto por nós. Disse, sede vós, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Como pode você ser? Considerando que não é a minha perfeição, não é a sua perfeição, é a perfeição dele, da sua palavra, que ele o escolheu, e você não o escolheu, e ele o trouxe em Cristo, e você está seguro com Jesus Cristo, e tão perfeito quanto Cristo era diante de Deus, pois você não está em pé por si próprio, você está em pé nele, com uma coisa, creio em Deus. Amém. Oh, eu amo, que coisa. Do outro lado do Éden, amém. Que ocasião maravilhosa será algum dia, quando você olhar para trás e disser, por que temi? Veja o gozo que deixei de ter. Rapaz, moça, esta manhã, ou você, senhor ou senhora, quem nunca foi cristão, Deus continuamente bate no seu coração. Oh, sim, é possível que você venha no fim do caminho, mas não terá gozo. Não haverá estrelas em sua volta para brilharem. Não quero me encontrar assim. Quero ouvi-lo dizer, bem está, meu bom e fiel servo. Quero mostrar-lhe minha gratidão. A minha coitada, pequena esposa de cabelo grisalho, como eu gostaria de lhe fazer alguma coisa, que eu saiba que ela goste, porque eu a amo e sei que ela me ama. E se eu faria isto pela minha esposa em amor humano, o que devo fazer ao saber que Deus, pela graça, antes da fundação do mundo, me viu, um pobre pequeno pecador titubeante, e ia para o inferno e não podia evitar isso. E ele antes me ordenou e pôs meu nome no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Oh, eu amo. De jeito nenhum há como alguma vez dizer, não é para menos que a Bíblia disse, o olho não viu, o ouvido não viu e não subiu ao coração do homem. Oh, que coisa, quão glorioso é Deus!
Você não quer confiar nele se estiver cansado e anda agitado? Que vergonha vocês cristãos que se chamam de cristãos e vão por aí a fraquejar? Bem, não sei não, se eu vou à igreja... Oh, que desculpa fraquinha você dá. Deixe-me dizer a vocês, levantem a cabeça, endireitem o peito. Oh, que coisa! Oh, use a fé. A fé é que manda. É isso mesmo. A fé tem pelo no peito. Irmão, eu estou querendo dizer que ela tem músculos grandes. Quando ela fala, todas as preocupações caem de um lado para o outro. O diabo diz, agora, você não vai conseguir. Você não vai conseguir fazer isso. Você tem vergonha de testificar. A fé se levanta e diz, cale-se, eu estou com a palavra. Amém. Claro, a fé toma iniciativa. É isso que precisamos hoje para cada peregrino na terra. Endireite a cabeça. A Bíblia disse, Davi disse, quando eu temi, eu confiei nele. Quando temi, então eu confiei nele. Quando quer que chegasse a temer, até mesmo a morte, as sombras. Quando Paulo veio, ele disse, onde está, morte, o teu aguilhão? Onde está, morte, a tua vitória? Irmão, a vida de grandes homens nos faz lembrar que podemos tornar nossas vidas sublimes e ao partirmos deixar para trás pegadas na areia do tempo. Algum dia, sentado lá nos outeiros celestiais da glória, onde o sol nunca se porá naquela cidade, onde os santos já bradam, aqueles velhos heróis da fé, olhando para aqueles lugares além e vendo nossa senda feita de glória, quero me sentar com eles e ver que levantei a cabeça e confiei em Deus e continuei andando em tempo de tempestade. Oh, que coisa! Oremos. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos esta manhã por Jesus. Nós te agradecemos pela perfeição do Evangelho, pelo aperfeiçoamento e pela eterna soberania da eterna palavra falada de Deus. E conforme a sua palavra, Ele nos chamou e nos escolheu nele antes da fundação do mundo e escreveu os nossos nomes antes da fundação do mundo. Quando Deus fala uma palavra, tem que acontecer. Simplesmente tem que acontecer. E tu falaste os nossos nomes quando tu falaste o nome dele. Tu nos escolheste com ele, antes do mundo começar. Por isso, não há nada que podemos dizer que poderíamos fazer, Senhor. Não está na raça humana. Não há nada de que possamos basofiar ou fanfarronar. A única coisa que dizemos é, Deus, obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Vendo que éramos estranhos, mas agora tu tens nos aperfeiçoado com aquele perfeito sacrifício onde nos encontramos. Ó Deus, encontramo-nos nele hoje, à medida que continuamos. Agradecendo-te, Pai, por estas coisas. Pedimos que, se houver alguém aqui hoje, Senhor, que não esteja nessa condição, que neste momento tome sua decisão única e eterna e final, antes de fazerdes a tua última e final chamada no coração deles. Rogamos que tu concedas isto através do nome de Cristo.